Ludwig Feuerbach, A Essência do Cristianismo. Introdução. Capítulo 1. A essência do homem em geral. A religião se baseia na diferença essencial entre o homem e o animal. Os animais não têm religião. Os antigos zoógrafos, pouco críticos, atribuíram de fato ao elefante, dentre outras qualidades louváveis, também a virtude da religiosidade. Mas a religião dos elefantes pertence ao reino das fábulas. Cuvier, um dos maiores conhecedores de zoologia, baseado em pesquisas, não coloca o elefante em grau de espiritualidade mais elevado do que o cão. Mas qual é esta diferença essencial entre o homem e o animal? A resposta mais simples e mais comum, também a mais popular, e esta pergunta é a consciência. Mas consciência no sentido rigoroso, porque consciência no sentido de sentimento de si próprio, de capacidade de discernimento sensorial, de percepção e mesmo de juízo das coisas exteriores conforme determinadas características sensoriais. Tal tipo de consciência não pode ser negada aos animais. Consciência no sentido rigoroso existe somente quando, para um ser, é objeto o seu gênero, a sua quididade. De fato, é o animal objeto para si mesmo como indivíduo. Por isso, tem ele sentimento de si mesmo, mas não como gênero. Por isso falta-lhe a consciência, cujo nome deriva de saber. Onde existe consciência, existe também a faculdade para a ciência. A ciência é a consciência dos gêneros. Na vida lidamos com indivíduos, na ciência com gêneros. Mas somente um ser para o qual o seu próprio gênero, a sua quididade, torna-se objeto, pode ter por objeto outras coisas ou seres de acordo com a natureza essencial deles. Por isso tem o animal apenas uma vida simples, mas o homem uma dupla. No animal é a vida interior idêntica à exterior. O homem possui uma vida interior e uma exterior. A vida interior do homem é a vida relacionada com seu gênero, com a sua essência. O homem pensa, ele conversa, fala consigo mesmo. O animal não pode exercer nenhuma função de gênero sem um outro indivíduo fora dele, mas o homem pode exercer a função de gênero do pensar, do falar, porque pensar e falar são legítimas funções de gênero, sem necessidade de um outro. O homem é para si, ao mesmo tempo, eu e tu, e ele pode se colocar no lugar do outro, exatamente porque o seu gênero, a sua essência, não somente a sua individualidade, é para ele objeto. A essência do homem, em contraste com a do animal, não é apenas o fundamento, mas também o objeto da religião. Mas a religião é a consciência do infinito. Assim não é e não pode ser nada mais que a consciência que o homem tem da sua essência não finita, não limitada, mas infinita. Um ser realmente finito não possui a mínima ideia e muito menos consciência do que seja um ser infinito, porque a limitação do ser é também a limitação da consciência. A consciência da lagarta, cuja vida e essência é restrita a uma espécie determinada de planta, não se estende também para além deste campo limitado. Distingue certamente esta planta de outras plantas, mas ela não sabe. Por isso, não chamamos uma tal consciência limitada, e exatamente por ser limitada, também infalível e iniludível de consciência, mas de instinto. Consciência no sentido rigoroso ou próprio e consciência de infinito são conceitos inseparáveis. Uma consciência limitada não é consciência. A consciência é essencialmente de natureza universal, infinita. A consciência do infinito não é nada mais que a consciência da infinitude da consciência. Ou ainda, na consciência do infinito, é a infinitude da sua própria essência um objeto para o consciente. Mas qual é então a essência do homem?
da qual ele é consciente ou que realiza o gênero, a própria humanidade do homem? A razão, a vontade, o coração. Um homem completo possui a força do pensamento, a força da vontade e a força do coração. A força do pensamento é a luz do conhecimento, a força da vontade é a energia do caráter, a força do coração é o amor. Razão, amor e vontade são perfeições, são os mais altos poderes, são a essência absoluta do homem enquanto homem e a finalidade de sua existência. O homem existe para conhecer, para amar e para querer. Mas qual é a finalidade da razão? A razão? Do amor, o amor. Da vontade, o livre-arbítrio. Conhecemos para conhecer, amamos para amar, queremos para querer, para sermos livres. A essência verdadeira é o que pensa, que ama, que deseja. Verdadeiro, perfeito, divino é apenas o que existe em função de si mesmo. Assim é o amor, assim a razão, assim a vontade, a trindade divina no homem e que está acima do homem individual é a unidade da razão, amor e vontade. Razão, imaginação, fantasia, representação, opinião. Vontade, amor ou coração não são poderes que o homem possui, porque ele nada é sem eles, ele só é o que é através deles. São, pois, como os elementos que fundamentam a sua essência e que ele nem possui nem produz, poderes que o animam, determinam e dominam, poderes divinos, absolutos, aos quais ele não pode oferecer resistência. Como poderia o homem sensível resistir ao sentimento, o amante ao amor, o racionalista à razão, quem ainda não experimentou o poder esmagador dos sons? Mas o que é o poder dos sons a não ser o poder dos sentimentos? A música é o idioma do sentimento, o som é o sentimento puro, o sentimento que se comunica consigo mesmo. Quem não experimentou o poder do amor, ou pelo menos não ouviu falar dele? Quem é mais forte? O amor ou o homem individual? Possui o homem o amor, ou antes não é o amor que possui o homem? Quando o amor leva o homem a se entregar à morte, até mesmo com júbilo em nome da amada, é esta força que despreza a morte, a sua própria força individual, ou não é antes a força do amor? E quem que já pensou de verdade, não experimentou o poder do pensamento, aquele poder tranquilo, sereno? Quando te submerges em profunda meditação, esquecendo-te de ti mesmo e do que te circunda, dominas tua razão ou és dominado e assimilado por ela? Não é o entusiasmo científico o mais belo triunfo que a razão festeja sobre ti? Não é o poder da ânsia de saber, um poder absolutamente irresistível que tudo supera? E quando oprimes uma paixão, abandonas um hábito? Em síntese, quando consegues uma vitória sobre ti mesmo, é esta força vitoriosa a tua própria força pessoal, pensada em si mesma? Ou não é antes a energia da vontade, o poder da moral que se apoderou de ti e que te enche de indignação contra ti mesmo e contra tuas fraquezas individuais? O homem nada é sem objeto. Grandes homens, homens exemplares, que nos revelam a essência do homem, confirmaram esta frase com a sua vida. Tinham apenas uma paixão fundamental dominante, a realização da meta que era o objetivo essencial de sua atividade. Mas o objeto com o qual o sujeito se relaciona essencial e necessariamente nada mais é que a essência própria, objetiva deste sujeito. Se este for um objeto comum a muitos indivíduos diversos quanto à espécie, mas iguais quanto ao gênero, então é ele, pelo menos na maneira em que ele for um objeto para esses indivíduos conforme a indiferença deles, um ser próprio, porém
objetivo. Assim é o Sol, o objeto comum dos planetas, mas da maneira que ele é objeto para Mercúrio, para Vênus, Saturno ou Urano, ele não o é para a Terra. Cada planeta tem o seu próprio Sol. O Sol que e como ilumina e aquece Urano não tem existência física, somente astronômica, científica para a Terra. E o Sol não só aparece de outra forma, ele também é realmente em Urano um Sol diferente do da Terra. Por isso é a relação da Terra com o Sol, ao mesmo tempo uma relação da Terra consigo mesma, ou com sua própria essência, porque a proporção da grandeza e da intensidade de luz com a qual o Sol é um objeto para a Terra é a proporção da distância que determina a natureza própria da Terra. Todo planeta tem, por isso, no seu Sol, o espelho da sua própria essência. Por isso toma o homem consciência de si mesmo através do objeto. A consciência do objeto é a consciência que o homem tem de si mesmo. Através do objeto conheces o homem. Nele a sua essência te aparece. O objeto é a sua essência revelada, o seu eu verdadeiro, objetivo. Isto não é válido somente para os objetos espirituais, mas também para os sensoriais. Também os objetos mais distantes do homem são revelações da essência humana. Isto porque, enquanto eles são objetos para ele. Também a lua, o sol e as estrelas gritam para o homem o Gnot Salton, o conheça-te a ti mesmo. Pelo fato dele os ver e os ver da forma que ele os vê, tudo isso já é um testemunho de sua própria essência. O animal só é atingido pelo raio de luz necessário para a sua vida, mas o homem também pelo brilho indiferente da mais distante estrela. Só o homem possui alegrias e sentimentos puros, intelectuais, desinteressados. Só o homem promove os espetáculos teoréticos dos olhos. O olho que contempla o céu estrelado, que distingue aquela luz que nem ajuda, nem prejudica e que nada tem em comum com a terra e suas necessidades. Este olho vê nesta luz a sua própria essência, a sua própria origem. O olho é de natureza celestial. Por isso, eleva-se o homem acima da terra, somente através do olho. Por isso, inicia-se a teoria com a contemplação do céu. Os primeiros filósofos foram astrônomos. O céu lembra ao homem o seu desígnio, lembra-o de que ele não nasceu somente para agir, mas também para contemplar. O ser absoluto, o Deus do homem é a sua própria essência. O poder do objeto sobre ele é, portanto, o poder da sua própria essência. Assim, é o poder do objeto do sentimento, o poder do sentimento. O poder do objeto da razão, o poder da própria razão. O poder do objeto da vontade, o poder da vontade. O homem, cuja essência é determinada pelo som, é dominado pelo sentimento. Pelo menos pelo sentimento que encontra o seu elemento correspondente no som. Não é, porém, o som em si mesmo. Somente o som rico de conteúdo, de sentido e de sentimento exerce poder sobre o sentimento. O sentimento só é determinado pelo sentimental, por si mesmo, pela sua própria essência. Da mesma forma é a vontade, é a razão. Por isso, qualquer que seja o objeto de que tomemos consciência, fará simultaneamente que tomemos consciência da nossa própria essência. Não podemos confirmar nada sem confirmarmos a nós mesmos. E pelo fato do querer, o sentir, o pensar serem perfeições, essências, realidades, é impossível percebermos ou sentirmos a razão com a razão, o sentimento com o sentimento, a vontade com a vontade como força limitada, finita, nula. Finitude e nulidade são sinônimos. Finitude é apenas um eufemismo para nulidade.
Finitude é a expressão metafísica teorética, nulidade a patológica e prática. O que é finito para a razão é nulo para o coração. Mas é impossível que sejamos conscientes da vontade, do sentimento e da razão como forças finitas, porque toda perfeição, toda força e essência é uma confirmação e uma certificação de si mesmo. Não se pode amar, querer e pensar sem sentir essas atividades como perfeições. Não se pode perceber que a gente é um ser que ama, que quer, que pensa em sentir uma alegria infinita com isso. Consciência é o ser objeto de si mesmo, de um ser. Por isso não é nada especial, nada diferente do ser que é consciente de si mesmo. Como poderia, de outra forma, ser consciente de si mesmo? Impossível é, pois, ser consciente de uma perfeição como uma imperfeição. Impossível sentir o sentimento como limitado. Impossível pensar o pensamento como ilimitado. Consciência é autoconfirmação, autoafirmação, amor próprio, contentamento com a própria perfeição. Consciência é a marca característica de um ser perfeito. Consciência existe somente num ser satisfeito, completo. A própria vaidade humana confirma esta verdade. O homem se mira no espelho, ele se agrada com a sua figura. Este agrado é uma consequência necessária, espontânea da perfeição, da beleza de sua imagem. A bela imagem é contente de si mesma, tem necessariamente alegria de si mesma, reflete-se necessariamente em si mesma. Vaidade é apenas quando o homem namora a sua própria forma individual, mas não quando ele admira a forma humana. Ele deve admirá-la, não pode conceber nenhuma forma mais bela, mais sublime do que a humana. Certamente, todo ser ama a si mesmo, a sua essência, e deve amá-la. Um ser é um bem. Tudo, diz Bacon, que é digno de ser, é também digno de ser sabido. Tudo tem um valor. É um ser de distinção, por isso ele se afirma. Mas a mais elevada forma de afirmação de si mesmo, a forma que é ela mesma uma distinção, uma perfeição, uma felicidade, um bem, é a consciência. Toda limitação da razão ou da essência do homem em geral baseia-se no engano, num erro. De fato, pode e mesmo deve o indivíduo humano, aqui ele não é diferente do animal, sentir-se e conhecer-se como limitado. Mas ele só pode ter consciência das suas limitações, da sua finitude, porque a perfeição, a infinitude do gênero é um objeto para ele, seja um objeto do sentido, da consciência moral ou da consciência pensante. Se ele, porém, fizer das suas limitações a limitação do gênero, explica-se isto pelo engano dele se considerar idêntico ao gênero, um engano ou ilusão que, de resto, relaciona-se intimamente com o comodismo, a preguiça, a vaidade e a ambição do indivíduo. Uma limitação que reconheço como a minha limitação, esta me humilha, me envergonha e me intranquiliza. Então, para me libertar deste sentimento de vergonha, desta intranquilidade, faço das limitações da minha individualidade as limitações da própria essência humana. O que é incompreensível para mim, há de o ser também para os outros? O que me importa mais? Não é minha culpa. Isso não reside na minha inteligência, reside na inteligência do próprio gênero humano. Mas é loucura, uma loucura ridícula e criminosa, qualificar como infinito, limitado,
o que faz a natureza do homem, a natureza do gênero, que é a essência absoluta do indivíduo. Todo ser se basta a si mesmo. Nenhum ser pode se negar a sua essência. Nenhum ser é limitado para si mesmo. Todo ser é, ao contrário, em si e por si infinito. Tem o seu Deus, a sua mais elevada essência em si mesmo. Toda limitação de um ser existe somente para um outro ser além e acima dele. A vida dos micróbios é extremamente curta em comparação com a dos animais que vivem mais tempo. No entanto, é para eles esta vida curta tão longa quanto para os outros uma vida de anos. A folha em que vive a lagarta é para ela um mundo, um espaço infinito. O que faz de um ser o que ele é exatamente o seu talento, a sua capacidade, a sua riqueza, o seu adorno. Como seria possível conceber o seu ser como não ser, a sua riqueza como pobreza, o seu talento como incapacidade? Se as plantas tivessem olhos, gosto e juízo, cada planta iria escolher a sua cor como a mais bela, porque o seu gosto não iria além da sua capacidade essencial produtiva. O que a qualidade essencial produtiva produzisse como melhor, isto seria também o seu gosto e o seu juízo reconhecer, confirmar como melhor. O que a essência afirma, a razão, o gosto ou o juízo não podem negar. Caso contrário, não seria mais a razão e o juízo de um ser determinado, mas de um ser qualquer. A medida de um ser é também a medida da inteligência. Se o ser é limitado, são também o sentimento e a razão limitados. Mas para um ser limitado não é a inteligência limitada uma limitação. Ao contrário, sente-se completamente feliz e satisfeito com ela. Ele a sente e louva como uma força majestosa, divina, e a inteligência limitada louva por sua vez o ser limitado de quem ela é inteligência. Ambas combinam da melhor maneira. Como poderiam entrar em atrito? A inteligência é o horizonte de um ser. Quão longe enxergas, tão longe estende-se tua essência e vice-versa. A visão do animal não vai além do necessário e também a sua essência não vai além do necessário. E até onde se estender a tua essência, até onde se estender o sentimento ilimitado que tens de ti mesmo, até aí serás Deus. A cisão entre inteligência e essência, entre a capacidade de pensamento e a de produção, que se dá na consciência humana é, por um lado, apenas individual, sem importância geral, por outro lado, apenas aparente. Quem reconhece como más as suas más poesias não é tão limitado em seu conhecimento ou em sua essência como aquele que aprova em sua inteligência as suas más poesias. Portanto, se pensas o infinito, pensas e confirmas a infinitude da faculdade de pensar. Se sentes o infinito, sentes e confirmas a infinitude da faculdade de sentir. O objeto da razão é a razão enquanto objeto de si mesma. O objeto do sentimento, o sentimento enquanto objeto de si mesmo. Se não tens tendência ou sensibilidade para a música, não perceberás mesmo na mais bela música mais do que percebes quando o vento sopra teus ouvidos ou do que no riacho que murmura sobre teus pés. O que te domina quando o som te domina? Que ouves neles? O que mais a não ser a voz do teu próprio coração? Por isso, só o sentimento fala para o sentimento. Por isso, o sentimento só é compreensível pelo sentimento, por si mesmo, exatamente porque o objeto do sentimento só pode ser o próprio sentimento. A música é um monólogo do sentimento, mas o próprio diálogo da filosofia é, em verdade, apenas um monólogo da razão.
O pensamento só fala para o pensamento. O brilho das cores dos cristais arrebata os sentidos, mas a razão só interessam as leis da cristalonomia. Para a razão só é objeto o racional. Por isso, tudo que tem apenas significado do derivado do subjetivo ou humano, do meio ou do órgão no sentido da especulação e da religião sobre-humanas, isso tem no sentido da verdade o significado do original, do divino, da essência, do objeto mesmo. Se, por exemplo, é o sentimento, o órgão essencial da religião, então nada mais expressa a essência de Deus a não ser a essência do sentimento. O sentido verdadeiro, mas oculto, da afirmação. O sentimento é o órgão da divindade, o sentimento é o que há de mais nobre, de mais excelente, divino no homem. Como poderias perceber a divindade através do sentimento se o sentimento não fosse por si mesmo de natureza divina? O divino só pode ser conhecido pelo divino. Deus só pode ser conhecido por si mesmo. A essência divina de que o sentimento percebe é, em verdade, apenas a essência do sentimento, arrebatada, encantada consigo mesma. O sentimento embriagado de amor e felicidade. Daí torna-se claro que quando o sentimento é transformado num órgão do infinito, da essência subjetiva da religião, o objeto da mesma perde o seu valor objetivo. Assim, desde que se fez do sentimento a parte principal da religião, tornou-se indiferente o antes tão sagrado dogma da fé cristã. Se ainda se atribui algum valor ao objeto sob o ponto de vista do sentimento, este terá valor apenas por causa do sentimento, que talvez se prenda a esse objeto somente por motivos casuais. Se um outro objeto provocasse os mesmos sentimentos, seria bem-vindo da mesma maneira. O objeto do sentimento torna-se indiferente exatamente porque, uma vez que o sentimento é declarado como a essência subjetiva da religião, é ele de fato também a essência objetiva dela, mesmo que não seja declarado como tal, pelo menos diretamente. Digo diretamente porque indiretamente está reconhecido pelo fato do sentimento enquanto tal ser declarado como religioso, sendo assim anulada a distinção entre sentimentos propriamente religiosos e religiosos, ou pelo menos não religiosos, uma consequência necessária do ponto de vista segundo o qual somente o sentimento é tido como órgão do divino. Pois, por qual outro motivo, a não ser pela sua essência, sua natureza, fazes do sentimento o órgão infinito da essência divina? Não é, pois, a natureza do sentimento em geral, também a natureza de cada sentimento especial, seja qual for seu objeto? O que leva então este sentimento para a religiosidade? O objeto específico? De forma nenhuma, pois este objeto só é religioso enquanto não for objeto da razão fria ou da memória, mas do sentimento. O que é então? A natureza do sentimento, da qual participa todo sentimento independente do objeto. O sentimento é, pois, sacralizado meramente por ser sentimento. O motivo da sua religiosidade é a sua natureza, é inerente a ele próprio. Não é por isso o sentimento declarado como absoluto, o próprio divino? Se o sentimento é bom, religioso, sagrado, divino por si mesmo, não tem o sentimento o seu Deus em si mesmo? Se, porém, quiseres estabelecer um objeto do sentimento, mas ao mesmo tempo interpretar verdadeiramente o teu sentimento sem inserir algo alheio na tua reflexão, o que te resta a não ser distinguir entre teus sentimentos individuais e entre a essência geral, a natureza do sentimento? O que te resta
a não ser filtrar a essência do sentimento das influências perturbadoras e causadoras de conflitos, às quais o sentimento está sujeito em ti, que és um indivíduo condicionado. Por isso, a única coisa que podes objetar, declarar como infinita, definir como sua essência, é apenas a natureza do sentimento. Não tens aqui outra definição de Deus a não ser esta. Deus é o sentimento puro, ilimitado, livre. Qualquer outro Deus que estabeleceres aqui é um Deus que chega empurrado, vindo de fora do teu sentimento. O sentimento é ateu no sentido da crença ortodoxa, que como tal associa a religião a um objeto exterior. O sentimento nega um Deus objetivo. Ele é um Deus para si mesmo. Somente a negação do sentimento é, sob o ponto de vista do sentimento, a negação de Deus. És apenas muito covarde ou limitado para confessar com palavras o que o teu sentimento afirma em silêncio, preso a escrúpulos vindos de fora, incapaz de compreender a grandeza do sentimento. Tu te escandalizas com o ateísmo religioso do teu coração e destróis neste escândalo a unidade que tem o teu sentimento consigo mesmo no momento em que refletes um ser diverso, objetivo, e assim te entregas necessariamente às velhas questões e dúvidas. Se existe um Deus ou não, questões e dúvidas que desaparecem, que se tornam mesmo impossíveis quando o sentimento é designado como sendo a essência da religião. O sentimento é o teu poder mais íntimo e ao mesmo tempo um poder distinto, independente de ti. Ele está em ti e acima de ti. Ele é a tua genuína essência, mas que te surpreende como se fosse uma outra essência, em síntese, o teu Deus. Como pretendes ainda distinguir esta essência em ti de um outro ser objetivo? Como pode sair do teu sentimento? O sentimento foi salientado aqui apenas como exemplo. O mesmo se dá com qualquer outra força, capacidade, potência, realidade ou atividade. O nome não interessa, que se declarar como órgão essencial de um objeto. O que é subjetivo ou tem por parte do homem o significado de essência, tem também objetivamente ou do lado do objeto o significado de essência. Mas o homem não pode sair de sua verdadeira essência. De certo pode ele conceber através da fantasia indivíduos de tipo mais elevados, mas do seu gênero, da sua essência, ele nunca poderá se abstrair. As qualidades que ele atribui a estes outros indivíduos são sempre qualidades retiradas da sua própria essência, qualidades nas quais ele, em verdade, só se reflete e se objetiva a si mesmo. Talvez existam além do homem outros seres pensantes nos corpos celestes, mas com a aceitação de tais seres não mundanos, o nosso ponto de vista apenas o enriquecemos quantitativa, não qualitativamente, porque assim como imperam lá as mesmas leis do movimento, da mesma forma imperam lá também as mesmas leis do sentir e do pensar como aqui. Em verdade, não habitamos as estrelas com seres vivos para que lá haja outros seres como nós, mas para que haja mais seres semelhantes a nós.